Bom, nós estamos aqui no loteamento Orlandi e esse loteamento ele tem uma particularidade. Nós entramos para estudar o loteamento porque em novembro de 23, com as grandes chuvas que houveram na época, já houve vários sinais de movimentação. Então, depois de uma contratação que foi bastante rápida, em fevereiro a gente já estava com sondagens e topografia nessa área toda, monitoramento. E o que ocorreu foi que nós descobrimos uma particularidade muito grande geotécnica aqui, que é um loteamento que tem 700 metros de extensão, envolve 85 famílias, é uma rua principal com lotes laterais, e ele tem uma espessura muito grande do solo sobre uma camada mais resistente inferior. São 20 e poucos metros, 22 metros em geral, tendendo a afinar, adelgaçar na parte inferior. E isso faz um desafio muito grande, porque além desse material ser relativamente de baixa resistência, ele tem muita água, muita pressão de água. São 3 níveis de água suspensos e nós estamos justamente ao lado de uma escarpa muito grande que define a topografia daqui. Então, além do bairro Várzea Grande ser bem inferior ao centro de Gramado, nesse ponto ele tem uma inclinação bastante grande. Então, os eventos se somaram. Primeiro foi novembro de 23, quando, como eu disse, começaram os movimentos. E no dia 1 e 2 de maio, com chuvas muito intensas que tiveram naqueles 2 dias, aí os movimentos aceleraram muito. Nós chegamos a medir 40 centímetros num período de uma semana. E isso para qualquer residência, qualquer loteamento é de grande magnitude. Bom, em função desses eventos de 1º e 2 de maio, a gente acelerou muito a tentativa de entendimento do que estava acontecendo. Os monitoramentos foram fundamentais. Um inclinômetro, que é uma peça muito chave, ele nos mostrou que realmente a ruptura está se dando em torno de 20 metros, muito bem definida. E o ideal seria, claro, a gente ter um pouco mais de tempo para resolver o projeto como um todo. Mas não havia tempo. Então, depois de 2 reuniões que a gente teve com a comunidade, foi proposto, em comum acordo com a prefeitura e com a própria comunidade, a gente tentar o que a gente chama de método observacional. O que significa isso? Nós entramos com medidas mais ou menos emergenciais, que se tem uma boa ideia de que vai estabilizar, são drenagens de grande porte que foram feitas aqui, nos terrenos laterais, que não são ocupados, são ainda ocupados por atividade rural. E essa observação é feita a partir da instrumentação que a gente já tinha instalada, porque eram os monitoramentos topográficos e piezômetros e também esse inclinômetro da pracinha, uma pracinha pública que tem aqui. Isso foi extremamente útil porque a gente viu que as drenagens funcionaram, sim, muito bem, mas a gente ainda precisava de uma drenagem inferior com DHPs que foram executados, tudo isso pago por recurso da prefeitura. E o que se observou que houve um rebaixamento consistente dos níveis da água, houve uma redução de velocidade de deslocamento e se pôde permitir a volta de moradores sem interdição. Isso é possível se tu tem esse conjunto de atividades. As obras, o monitoramento e, em função disso, uma resposta de mudança da obra e também alteração de interdição ou não.